Vamos falar agora sobre comunhão. Mas o que prosperidade tem a ver com comunhão? Nós podemos fazer muitas coisas sozinhas, mas se quisermos realizar coisas extraordinárias, precisamos umas das outras. Comunhão é a capacidade de sonhar, projetar e realizar algo em conjunto. Comunhão é nos relacionarmos de maneira sincera através do amor de Deus que foi derramado em nossos corações. Comunhão exige sintonia de sentimentos, pensamentos e identificação. Na sociedade atual, com toda a correria do nosso dia a dia, precisamos ter intencionalidade se quisermos ter comunhão. Ações como sentar à mesa, conversar sem interferência de aparelhos eletrônicos têm sido cada vez mais raras. Posso afirmar que muitas vezes, quando estava conversando, tendo momentos de comunhão com amigos e amigas, recebi chaves dos céus que me abençoaram e mudaram a minha história. Quando temos comunhão, somos fortalecidas para cumprirmos nosso propósito. Aquilo que falta em nós pode nos ser dado através da amizade sincera. E aquilo que temos também pode abençoar outras pessoas. Uma palavra de fé, uma ideia, um sorriso, tudo isso faz a diferença na vida dos outros. Uma amiga querida costuma dizer que amigas são chaves que abrem portas. Vejam bem, a comunhão não é networking. Apesar de networking ser muito interessante para conhecermos pessoas, construirmos uma rede de relacionamentos que nos beneficie nos negócios, comunhão é muito mais profunda. É nos relacionarmos com intencionalidade e sinceridade de forma abençoadora. Você consegue pensar nas pessoas com quem tem tido verdadeira comunhão ultimamente? Através da comunhão nós somos aperfeiçoadas. Ainda no livro de Provérbios, que é considerado aí o livro da sabedoria, nós podemos ler que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. E a Bíblia diz ainda que nós devemos nos dedicarmos uns aos outros com amor fraternal, amarmos sinceramente uns aos outros e de todo o coração devemos edificar uns aos outros. O apóstolo Paulo recomendou o seguinte: procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz, e o Deus de amor e paz estará com vocês. E para finalizar esse tópico comunhão, veja só o que disse o sábio Salomão no livro de Eclesiastes. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Nós precisamos ter comunhão com os nossos amigos, com pessoas que Deus nos permite nos relacionarmos, com o nosso cônjuge. Precisamos estar aí realmente, intencionalmente, cultivando relacionamentos de intimidade e comunhão. Agora eu quero falar com vocês sobre um outro tópico extremamente importante para viver a prosperidade integral: fé. Nós enfrentamos adversidade diariamente. Desafios são postos diante de nós todos os dias. Algumas coisas conseguimos resolver com nossa própria força e habilidade, não é mesmo? Mas para outras precisaremos de uma intervenção sobrenatural. Além disso, a palavra de Deus nos ensina a viver de forma que venhamos a acreditar naquilo que está além do que os nossos olhos físicos, naturais, podem ver. Veja o que a Bíblia diz sobre fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Este texto está em Hebreus 11, 1. Veja bem, como ter certeza daquilo que ainda não aconteceu? Como acreditar nas coisas que não vemos com os nossos olhos? Podemos fazer isso somente pela fé em Deus, acreditando que Ele existe, ainda que não o vejamos com os nossos olhos, acreditando que Ele age em nosso favor, que trabalha por nós, em nós e através de nós. Na palavra de Deus também aprendemos que nossa fé não deve se basear em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Através da fé, nós podemos realizar feitos incríveis para a glória de Deus. Para sermos bem-sucedidas
e vivermos plenamente nosso propósito em todas as áreas da nossa vida, precisamos da fé como fundamento. Dessa forma, quando as coisas fugirem ao nosso controle, e acredite, elas fogem com uma certa frequência, podemos crer que a solução, o escape, a resposta, aquela ideia que você tanto precisa virá através da intervenção divina. Ouse convidar Deus para ser o centro da sua vida, dos seus relacionamentos e dos seus negócios. Vamos falar então sobre perseverança, um outro valor, característica que fundamenta as nossas ações aqui na Prospera. Todas nós enfrentamos momentos de desânimo. Para esses momentos, precisaremos de uma boa dose de perseverança. E o que é perseverar? Perseverar é ter a capacidade de continuar mesmo quando não se tem vontade. É reunir as últimas forças e dar o próximo passo, ainda que você não esteja com vontade. E a perseverança nos leva ao nosso próximo valor ou característica, que é a resiliência. Resiliência é a capacidade de retornar à forma original, mesmo após ter passado por mudanças ou situações drásticas. É a capacidade de se recuperar de situações de crise e de aprender com elas. Todas nós enfrentamos algumas tempestades na vida. Obviamente que algumas têm perdas irreparáveis. No entanto, se estamos vivas, creio que precisamos fazer o melhor dos nossos dias. Viver aprisionadas às nossas perdas talvez seja a maior perda que podemos ter. Talvez você já tenha enfrentado prejuízos, humilhações, enfim, situações que mexeram drasticamente com você, te causando dor e sofrimento. A mulher próspera precisa ser resiliente para não deixar que suas marcas determinem o seu futuro. Vamos falar sobre disciplina. Ser disciplinada é manter um comportamento metódico e agir com constância naquilo que se faz. Eu sei, meninas, isso pode ser muito desafiador. O apóstolo Paulo nos ensina na primeira carta aos Coríntios que devemos ser firmes e constantes. Ser firme e constante faz parte de se tornar uma mulher disciplinada. Apesar dele se referir aqui à obra do Senhor, com certeza firmeza e constância é algo que nós precisamos exercer em tudo o que fizermos se quisermos obter bons resultados. Se você olhar aí agora para os seus projetos, para os seus sonhos e perceber alguma frustração de coisas que você não conseguiu avançar ou conquistar, pode ser que disciplina seja o que está faltando aí para você. E nós vamos falar também sobre humildade, esse valor que é tão importante para nós e que às vezes nós deixamos um pouco de lado. Jesus é o nosso maior exemplo, o nosso maior referencial de humildade. Em tudo o que fazia, essa era a característica que talvez mais ele deixou transparecer. Enquanto ele estava com os discípulos, ele ensinava sobre servir em todo o tempo. Ele até mesmo desceu a posição considerada inferior ou humilhante, lavando os pés dos discípulos, para deixar uma lição para todos nós. Em seus ensinamentos ficou registrado que aquele que quer ser o maior deve servir. Além disso, no livro de Efésios nós podemos aprender que mesmo sendo Deus, Jesus abriu mão dessa posição para descer. Isso mesmo, descer a nossa posição e tomar o nosso lugar. Imagine só, se Jesus, o Filho de Deus, fez isso, precisamos nos lembrar sempre que não importa qual a posição que ocupamos, precisamos exercer a humildade e nos colocarmos sempre em posição de servir os outros. Eu sei que essa não é uma tarefa fácil, pelo contrário, nesse mundo cada vez mais guiado pelo orgulho, hedonismo, egoísmo, parece até desonroso servir, mas a palavra de Deus nos ensina o contrário. Eu quero te desafiar hoje. Que atitudes você pode ter para se tornar mais humilde? Pense nisso. Então, estamos chegando ao fim desse podcast e eu quero te dizer o seguinte: falar sobre esses valores, características é bem mais fácil do que colocá-los em ação, do que vivê-los no nosso dia a dia. Nesse momento você deve estar até pensando, parece impossível ter todas essas qualidades. Eu quero te dar uma notícia animadora. Você é uma obra em construção. Apesar de não termos alcançado esse patamar ideal em todas essas áreas,
Precisamos ter esses valores bem fundamentados em nós de forma que estejamos crescendo todos os dias. Quando sentimos que estamos falhando em alguma área ou em algumas áreas, nós podemos retomar esses conceitos e pensar em formas de exercê-los, colocando isso como prioridade. Eu e você somos filhas de um Deus poderoso. Ele nos deu dons, talentos, habilidades que podem ser usadas todos os dias para o nosso benefício, para benefício do nosso próximo e da humanidade e principalmente, acima de tudo, para a glória de Deus. Sendo assim, nós temos o seu Espírito, que é o nosso ajudador e conselheiro em todo o tempo. Além disso, temos à nossa disposição a palavra de Deus. É ela que traz luz, que nos dá uma visão clara do caminho que precisamos seguir para vivermos uma vida abundante e próspera. Bom, espero que vocês tenham gostado, que esse podcast tenha te motivado e encorajado. Eu desafio você a compartilhar o link desse podcast com 3 amigas para que elas também sejam tão encorajadas quanto você foi. Eu sou a pastora Ellen Grazielli e esse é o podcast da Prospera. Um grande abraço.